claro e falava comigo, e eu pedindo perdão de todos os meus pecados que eu cometi. E naquele momento, quando terminou o julgamento, eu só ouvi o juiz falar: leva o réu para a sala. Quando eu levantei, eu já estava eu não estava mais andando, eu estava tateando como uma criança que tivesse nascido novamente. Foi assim que Deus me fez a minha conversão ali, mas só que eu não sabia, porque em Isaías 45, versículo 4, Deus diz: por amor a Jacó e ao meu servo Israel, eu te chamei, eu te coloquei o teu nome e o sobrenome antes de tu me conhecesses. Então ele estava me chamando sem eu nem conhecer, não sabia nem quem era o nosso Senhor Jesus. Quando eu saí do fórum, o advogado entrou e disse: Vanderlino, ganhamos. Foi 4-3 o julgamento. A primeira vez que Chacal tinha morrido, nasceu o novo homem, e eu disse: glória a Deus. Foi a primeira vez que eu levantei os braços para cima e falei glória a Deus, sem falar obrigado também, Orixá. Queridos, me conduziram para a Polinter. Na Polinter, eu cheguei lá, fiquei com aquela alegria por ter vencido o julgamento, ainda não dando conta de mim, que Deus já me chamava para o propósito de levar a alma, de conhecer o Evangelho e levar a boas novas para as demais pessoas. Eu ainda estava dormindo, a ficha não tinha caído ainda. Então, quando chegou dentro da cela, passou um dia, 2 dias, em setembro, dia 2 de setembro em diante de 2004, Deus me fez eu buscar essa linda palavra de Deus com sede e fome. Ele usava minha esposa para me induzir a ler a Bíblia. Ela escrevia em casa, na igreja, Deus dava as mensagens a ela e eu na cela examinava. Até que um dia Deus me aparece novamente em sonho e me disse, porque minha mulher mandou para mim um bocado de mensagem bíblica. Eu falei: assim é muita, eu só vou ler poucas aqui. Ela: calma, você tem um final de semana todinho para ler. Naquele momento ali, eu falei: tá certo. Ela foi embora e eu entrei na cela, li tudo de vez e fui jogar dominó. Quando eu fui dormir, mais tarde, Deus apareceu em sonho e disse: só vai ler a Bíblia quando sua mulher mandar. Eu senti mais uma vez o Espírito Santo me incomodando. E aí eu levantei no sonho, acordei e disse: eu não sou robô não, eu vou ler a Bíblia agora. Eu vou ler agora só quando me der vontade, eu vou ler agora toda a Bíblia. Aí comecei a ler a Bíblia todinha. Eu sei que eu ia até 2 da manhã, 3, 4 horas. Por mais que eu quisesse, por mais que eu não quisesse ler, mas tinha uma força maior que me induzia a ler. E essa força era o Espírito Santo de Deus, que ele é o nosso professor celestial, é o nosso professor divino. E eu comecei a ler as Escrituras Sagradas. Daí diante, em vez de minha esposa mandar mensagem para mim, Deus já começou eu mandar a mensagem para ela, escrita. Eu fui lendo. Quando foi dando menos de 4 meses, eu lendo as Escrituras, eu fui largando tudo de ruim, meus amados. E inteirou 15 de dezembro, 16 de dezembro, mais ou menos, por aí essa data, Deus me converteu. Quando Deus me converteu, eu acordei de madrugada, 4h30 de manhã. Minha conversão em espírito e em verdade foi dentro de uma comarca, dentro de uma cela, em cima de uma comarca. Vinha 2 mulheres me beijarem. Quando ela vinha me beijar, eu falava: não me beije não, que eu sou um servo do Deus Altíssimo. E naquele momento, meus amados, eu acordei, só lembro que eu me acordei 4h30 de joelho em cima de uma comarca, e o Senhor, na sua benignidade, na sua misericórdia, tinha acabado de me converter. Que eu passei o final do ano dentro daquela cela, com aquela paz espiritual. Eu estava com pressa para sair da cadeia, daí agora veio a paz. Aí Deus fez eu ler a Bíblia mais e mais. Eu comecei já pregando para os internos que estavam dentro da sala comigo. Aí Deus permitiu, só tinha 5 no começo comigo. Deus encheu a cela com 15 homens. A vaga era para 2. Homem de toda espécie de crime, acusado de toda espécie de crime. E eu comecei a pregar para aquelas almas ali, comecei a tratar com amor, e Deus mostrando para mim que Deus não faz acepção de pessoas. Ele falava: tá vendo aí, meu servo, do mesmo jeito que eu te amo, eu também amo essas pessoas, fale do meu amor para ele. E eu começava a pregar, e o pessoal: tu é irmão? Eu falei: sou irmão, graças a Deus. E aí eu tomei a primeira atitude que eu tomei foi mandar quebrar os altares que eu fazia, e falei com minha mãe: suspende os banhos
os banhos, minha mãe, e pó de pemba, e não vá mais em casa de candomblé nenhuma não, porque isso não é propósito de Deus. Deus deixou o nosso Senhor Jesus, através da nossa fé, para seguir a Ele, em espírito e verdade, através das Escrituras Sagradas. Minha mãe ainda resmungou comigo, falou, eu não vou gostar, você agora é crente? Olha, então fique para lá com o seu negócio de crente, que eu vou ficar cuidando da imagem aqui. Então teve uma discussão entre minha mãe, eu falei, minha mãe, não é meu essa imagem? Ela disse, é. Foi, então se é minha mãe, se era do velho homem, então o velho homem agora já morreu e o novo homem vai mandar quebrar em nome de Jesus. Daí diante, falei com minha esposa, falou com a igreja, naquele momento, a nossa igreja adventista, reuniu os irmãos, foram lá quebrar. Quando chegou lá, o diabo se levantou no corpo da minha mãe, como sempre fazia, se levantou e fez os cristãos voltar tudo para trás. Mais uma vez os amados voltaram, oraram na igreja de Deus e pediram a direção de Deus. E Deus com certeza ouviu a oração, que no domingo, quando chegou lá, minha mãe levantou ainda, quando levantou, Deus fez ela ir para o quarto dela, ela dormiu. Ela foi dormir, quebrou os dois altares, as duas casas, no fundo e na frente, as imagens, lavou tudo, jogou tudo fora, orou e minha mãe não acordou. Foi quase um dia e minha mãe ficou dormindo, só veio acordar com muito tempo depois, segundo informações que eu obtive. Querido, Deus verdadeiramente existe. E como é que eu fui para largar mulherio? Eu comecei, eu ainda tinha alguns contatos com as mulheres, me ligavam, algumas iam me visitar. E eu falava, quando ela chegava lá, eu falava, agora eu sou um servo de Deus. É verdade, eu falei, me desculpe, eu não posso ensinar com você que Deus diz que adultério é pecado. E o salário do pecado é a morte. Deus diz, se tu se prostitui, afasta-se, porque tu está pecando contra o teu corpo, e esse corpo não é teu. O corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, meu querido, eu fui falando para essas mulheres, mas para isso, Deus me fez eu jejuar 60 dias sem parar. Eu comia de manhã e passava meio-dia à tarde sem comer, só eu comia no outro dia, bebendo só água. Para quê? Para matar a minha carne e tirar esses maus desejos de mim. Deus começou a me ensinar dentro da Bíblia. Ele começou a folhar a Bíblia para mim, que eu falava, o que é jejum? Quando eu pensei, não, a Bíblia abria sozinha, em Mateus 6, versículo 15 e 16. Então ele foi me ensinando, ele foi o professor divino, foi me conduzindo, sem orientação humana. Ele não permitiu que o humano, que o cristão ou o varão fosse lá pregar para mim mais, mostrar como é que é. Ele mesmo foi me ensinando, porque em outrora eu não quis saber de nenhum crente perto de mim. Então eu tinha que pagar esse vexame, eu tinha que sofrer um pouco até para aprender a palavra de Deus, para dar valor a esse Cristo maravilhoso. Eu comecei, meus queridos, eu comecei a ler e jejuando e pedindo, me tira, Senhor. E aí ficou um ali ainda persistindo, mas eu te amo. Eu falei, não, vai-te embora, porque eu posso te amar sim. Eu te amo em Cristo Jesus, porque você é uma amiga minha. Eu tenho minha esposa, então Deus não permite que eu adultere. Ele não permite que eu fique com duas mulheres. Ele não permite que eu venha blasfemar a palavra dele, porque agora eu conheço. E naquele momento, aquela menina saiu, falou chorando, e eu falei, obrigado, meu Senhor. Quando eu entrei na cela, eu entrei na maior alegria do mundo, por ter executado a palavra de Deus. Porque até o momento, eu li a Bíblia, meus amados, gostava, mas eu não entendia nada. Mas aí o Espírito Santo falou comigo, eu pedi, Senhor, orei, Senhor, por que eu não entendo? Ele me deu a resposta, Salmo capítulo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que obedecem aos seus mandamentos, que é a palavra de Deus. E naquele momento, queridos, eu comecei a obedecer. Falei, então eu estou pecando, Senhor? Deus falou comigo, está pecando ainda em pensamentos, pensando no mundo lá fora, em mulherio, pensando em mulherio. Largue tudo isso. Aí eu comecei a largar tudo, foi aí que eu fiz jejum e oração e meditação na palavra. Eu ia até 4 da manhã, 3, 1 da manhã, lendo a Bíblia, e Deus só me lavando, porque a própria Bíblia diz, querido, a palavra de Deus diz, se tu está pegado a algum mal ainda, ela fala, eu que te lavo, eu te purifico e eu te santifico na verdade. Foi assim que Deus foi me lavando, foi me purificando e foi me ensinando a viver a verdade. Queridos, eu sei que eu fui cumprindo tudo isso, o diabo não gostou, ele induziu um amigo meu ainda para ir lá me visitar, incorporou na minha mãe e falou, vá lá falar com aquele homem lá,
para parar de ler aquele livro. Ele não chama Bíblia, ele fala livro. E o meu amigo viajou de Feira para Paulinter e disse, Vanderlino, o santo lá pegou a tua mãe e disse que você não lê a Bíblia não, que ele é contra essa seita aí, essa lei aí. Eu falei, mas não é de Deus não? Porque eu sabe é de Deus. Ele, mais ele para largar. Eu falei, não largo não, abençoado, eu sou um servo do Senhor. E Deus me converteu e eu vou continuar lendo. Aí ele disse assim, mas rapaz, ele disse que deu tudo. Eu falei, que ele deu, que ele leve. Porque agora eu sirvo a Jesus Cristo. Meu amigo saiu retado da cela, saiu indignado e foi para casa. E daí diante, minha mãe apareceu também, falando comigo. Eu comecei a pregar para minha mãe. Ela ficava calada, só ouvindo. Amados, eu ainda faltava nascer direitinho. Porque quando eu cheguei, eu já convertido, eu ainda falei com Deus. Já agora que eu sou um servo teu, se alguém vir me matar, Senhor, eu só mato essa pessoa em questão de defesa própria. Mas aí Deus me levou em Romanos 12, 19, meus amados. Ele fala, não viguei a vós mesmos, dai lugar à ira. Minha é a vingança, eu recompendarei, diz o Senhor. Queridos, quando chegou naquele momento, eu já conhecendo a palavra de Deus, bem pequenininha ainda, bem pouquinho, Deus mostrou esse versículo, falei, então eu não posso matar ninguém não, Senhor. Aqui a vingança é tua? Então tá bom. Eu ajoelhei novamente e falei, então eu confirmo agora a aliança com o Senhor. Não mato mais ninguém, que essas mãos não venham a semelhar de sangue mais ninguém. Agora, eu peço que o Senhor agora faça a justiça por mim. Quando eu fiz essa aliança entre o céu e a terra, concordando com a mensagem de Deus, Satanás se levantou na minha vida. Aí agora, meus queridos, depois da conversão, veio agora as consequências do meu pecado. Ele tentou ceifar a vida do meu irmão Joaldo. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele tentou botar uma ex-namorada do Chacal para agredir a minha mulher verbalmente, dizendo que 3 anos que tinha com ele e ele usou a boca dela. Minha mulher ligou para cá, arretada comigo lá para a cadeia. Eu não podia mentir mais, porque a mentira não é de Deus. Eu fiquei sem saber o que fazer e eu falei, então eu vou mandar matar. E aí eu chamei 2 colegas meus, vai. Liguei e falei, vai matar. Rapaz, aí minha mulher, mas Vando, tu não fez aliança com Deus, tu não disse que não mata mais, tu não é um servo de Deus. Eu falei, mas vou quebrar a aliança agora. Ela, mas Vando, leia Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Esse tipo de provações era para ver que sua fé é verdadeira, para que não venha a ter falta mais alguma em nada. Quando ela me deu essa mensagem que eu li, eu chorei naquele momento, falei, perdão, meu Senhor, por ter pecado em pensamento. Queridos, o que eu quero dizer é o seguinte, você que está na palavra de Deus, o diabo, ele procura todo tipo de artimanha para tentar tirar você do propósito de Deus. Foi uma guerra entre Jesus e o diabo, mas graças a Deus, nosso Senhor, como sempre, o Todo-Poderoso venceu. Porque na hora que eu li aquela mensagem, eu chorei e falei, perdão, não mando não. Aí os colegas me ligou, está aqui agora a mulher. Eu falei, não faça nada com ela não, porque ela foi usada pelo diabo. Inclusive ela está aqui chorando, não sabendo como é que ela fez isso. Eu falei, ela não sabe, mas eu sei, deixa ela embora. E aí naquele momento, passei por essa prova. E aí, o diabo não quietou, foi lá, buscou meu irmão, Joaldo. Deram 6 tiros nele. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, meu Senhor, eu disse que a vingança era tua. Eu não quero me vingar não. Tu sabes, Senhor, que eu tenho condições. Tem pessoas que daqui mesmo, Senhor, se eu quiser eu mando ceifar a vida da Feira de Santana toda. Mas eu não quero não, pelo amor, o sangue de Jesus foi derramado por mim, meu Pai. E pelo teu amor e pela tua misericórdia. Naquele momento eu chorei bastante, sentindo aquela dor do meu irmão. Porque o homem velho, ele não sabia, meus amados. Ele não sabia que dor era perder um ente querido. Ele sabia fazer. Ele não sabia o que a mãe daquela pessoa sentia. Ele não sabia o que era que a mulher daquela pessoa sentia. Ele não sabia o que o filho ficava sentindo ser a falta do seu pai. Então esse Deus maravilhoso permitiu acontecer isso para que eu viesse também sentir na pele. Porque a Bíblia diz, não erreis. Deus não deixa se escarnecer. Tudo que o homem plantar, o homem colherá. Está lá no livro de Gálatas 6:7. Quem quiser, examine. Veja o que vocês, meus amados, estão plantando. Porque se estiver plantando coisas boas, vão colher coisas boas. Se está plantando coisa ruim, vão colher coisa ruim. E naquele momento, eu orei muito pelo meu irmão. Deus deu a vida ao meu irmão. Louvado seja o Senhor por isso.
O diabo não quietou, foi tentar meu irmão caçula. Depois de 14 dias, ele tentou outro irmão. O que eu mais amava naquela época, na minha ignorância, assim, o que eu mais amava era somente meu irmão Jó. Mas na verdade, Deus me mostrou que eu tenho que amar todos por igual. Depois que eu vim conhecer. E aí Jó tomou os tiros, mas Deus livrou Jó a primeira vez. Eu orei e Deus livrou ele de novo. Não desceu ao pó. E eu comecei a pregar e falei, meu Deus, eu tenho que ir para a Feira de Santana então, é? E Deus falou, tem que ir para a feira. Vá para a feira porque tem lá uma congregação de pessoas de todo tipo de crime. E eu quero que você, meu servo, vá para aquele complexo policial militar, vá evangelizar aquele povo. O pessoal ainda queria até me levar para Salvador, para a delegacia. Aí eu orei e falei, meu Deus, se é concordância tua, abençoe. Se não for, amaldiçoe. E Deus me permitiu, eu vim para o complexo. Quando eu chego no complexo de Santana, pessoas que eu tinha aprendido, pessoas que eu tinha batido, irmão ou amigo de vítima. Quando eu cheguei naquele momento, queridos, eu vi a cadeia com 120 homens ficar toda em silêncio. E eu via só as murmurações, bem baixinha. Ó o chacal aí, ó o matador, ele me prendeu, aí ele matou não sei quem. E eu entrei de cabeça baixa, com minha Bíblia na mão, debaixo do braço. Eles, nenhum sabia que Deus tinha me levado lá para Polinte, assim como Deus levou Paulo para Damasco para converter, assim Deus me levou para Polinte, para me converter, para depois me trazer para a cidade que o velho homem agiu de uma maneira bárbara, de uma maneira horrível, de maneira nojenta. Veja, meus amados, como um Deus é maravilhoso. Ele conduz você para um lugar, para uma terra estranha, para te converter. Se for para salvar a tua alma, Ele te leva lá para o fim do mundo. Depois traz totalmente purificado e remido e lavado com o sangue do Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Amados, eu sei que eu cheguei e Deus me mandou eu fazer a obra dele. Eu ainda fiquei na cela recuado. Não era medo, era assim, receio de eu ir para lá e aquelas pessoas vinham me dizer desacato, ou vinham me desacatar, e eu de repente não vigiasse e eu caísse na carne. Mas Deus me deu uma mensagem. Ele mandou um homem, que eu não sei que homem foi, não sei, porque é uma pessoa que toma flagrante. Ela fica no mínimo 24 horas ou 48 horas preso. Esse rapaz não ficou nem 6 horas. Segundo o rapaz que me deu a mensagem, vinha assim a mensagem, Jeremias capítulo 1, versículo de 1 a 12. Eu lembro muito bem um versículo, ele diz, não tema diante dele, nem te espante. Não diga que é um menino não, vá, porque eu ponho palavra na tua boca para que você fale do meu nome. Agora, se você se envergonhar diante dele, se você tiver medo, eu te envergonharei diante deles. Eu falei, essa mensagem é para mim, Senhor, eu tenho que pregar mesmo. E ó, irmão, entrou parecendo uma espada de 2 gumes no meu coração. E aquela vontade, vai. Não tinha, o preso não tinha acesso a ficar de uma ala para outra. Mas Deus foi tão bom que o carcereiro chegou perto da cela uma vez e eu disse, é para mim ir, Senhor? Se for, faz ele vir novamente. O carcereiro chegou mais uma vez perto da cela. Na terceira vez que ele chegou, eu falei, eu posso ir? Ele, venha. Ô amado, já era a ordem de Deus. Deus diz que Ele é o Deus de todas a carne. Por um acaso haveria alguma coisa difícil demasiado para Ele? Ele manda em todas as carnes. Não tem homem poderoso, não tem homem baixo, nem gordo, nem forte, nem preto, nem branco, nem rico. Deus manda em todos. E assim Ele me conduziu. Quando eu cheguei lá do outro lado, que eu fui pregar, meus queridos, e eu chamei logo, aí o pessoal fez ó, aquela rodinha assim, de um bocado de preso, me arrodeou e eu fiquei no meio. Eu falei, está aqui agora um servo de Deus, Vanderlino. Esqueça chacal, esqueça a morte, esqueça o matador. Está aqui hoje um novo homem. E aí eu falei, quem é de Deus, que vista a roupa e venha ouvir a mensagem de Deus. Irmão, Deus é o Deus de todas as carnes, que eu vi 120 homens vestindo a camisa e cada um ficou arrodeado. Eu falei, pode sentar, só quem vai ficar em pé sou eu. Sentaram todo mundo, Deus me fez eu pregar onde? Eu comecei a pregar os 10 mandamentos que o Deus maravilhoso deu a Moisés com os seus próprios dedos, meu querido. E eu comecei a pregar aquele mandamento, não sabendo o que eu estava falando direito. Eu sei que no final do culto, eu falei, quem crê em Deus, diga amém. Quem crê em Jesus, diga amém. Aí, aquela cela, aqueles internos, todinho daquela cela lá, no complexo, amém, irmão. E eu falei, quem crê que Deus me converteu, levante que eu vou orar por vocês.
Amados, naquele dia eu me alegrei em espírito, que levantou todos os homens e mandou eu orar por ele. Eu peguei na corrente, na mão dele, e antes de orar eu disse a ele: antes, o velho homem, conhecido como Chacal, tinha ódio de vocês, porque Satanás me induzia o meu mau desejo, e eu cumpria também ouvindo a voz dele. Mas agora, lavado com o sangue de Jesus, Deus manda eu amar vocês. E eu amo, meus queridos, eu amo vocês hoje em Cristo Jesus. Independente do que você comete ou pratica, eu amo vocês. Quem tem que julgar você é Deus e não eu, que sou homem. E aí, amém, irmão? Aí eu orei para aquelas pessoas, e aí eles saíram: irmão, vem amanhã de novo. Eu falei: Deus permitindo, estarei aqui. Queridos, Deus começou a me usar dentro daquela cadeia, porque se eu fosse contar tudo aqui a vocês, essa fita, esse DVD que vocês estão assistindo e ouvindo, seria eternamente, seria longa, das coisas que eu fiz do velho homem, como também Deus me usou dentro das cadeias por onde eu passei. Mas vou resumir algumas coisas para vocês. Eu lembro-me que naquele dia eu estava ali servindo o almoço, o café, a janta, eu botava a roupa do pessoal no sol, eu varria a cela e ainda eu pregava o evangelho para ele. Deus me usou como me usou José. E eu vi a história de José e eu vi a história de José se tornar mais uma vez na minha vida. Mas chegou um tempo, meu querido, que a pessoa ficava doente lá dentro. Deus me usava até para cura em nome de Jesus. Ele: irmão, olha aqui por mim, irmão, que meu dente está inchado. Eu falei: ô interno, ô benção, você crê que Deus pode me usar para te curar em nome de Jesus? Ele: eu creio, irmão. Eu falei: então tua fé está curada. Eu coloquei a mão, irmão, orei. Naquele momento, para a honra e glória de Jesus, aquela pessoa ficou curada. Outra pessoa que eu me lembro, meu amado, a minha senhora mãe, ela chegou com as pernas toda inchada, porque ela tinha problema de pressão, de rins, o sangue não circulava, estava cega. O diabo usou ela como um cavalo, o diabo destruiu minha mãe toda fisicamente, só não conseguiu combater com a alma dela, porque minha mãe também aceitou Jesus Cristo como um salvador, aleluia. E naquele momento ela falou: meu filho, tu prega tão gostoso, tu prega tão bonito. Eu falei: não, minha mãe, é o Espírito Santo de Deus que está falando por meio de mim, e a sua mensagem está nos meus lábios. Ela: mas o médico disse que vai cortar minhas duas pernas. Eu falei: a senhora crê em Deus? A senhora crê em Jesus Cristo, que Ele é o Deus vivo, esteve morto, mas hoje vive, e vive de século em século. A senhora crê, minha mãe? Ela: eu creio, meu servo, eu creio, meu filho. Eu falei: eu vou orar pela senhora, minha mãe. Esse Deus maravilhoso me fez ajoelhar no meio da sala lá de São Nivaldo, que era o carcereiro naquela época. Eu coloquei minhas mãos sobre as pernas da minha mãe, e Deus me ensinou uma oração diferente, uma oração entre eu e eles, uma oração sem a palavra, sem a voz. E naquele momento eu disse: minha mãe está curada já. Ela: amém, graças a esse bom Deus. Com o tempo voltou minha mãe, um mês depois, para me visitar. Minha mãe já voltou para a honra e a glória de Jesus Cristo de Nazaré, com as perninhas sequinhas, meus amados. Meus queridos, não parou por aí. Eu dentro da cela, Deus me usando para pregar a palavra, eu nascendo menininho, como eu sou ainda hoje, com sinais e prodígio. Daí diante, Satanás se levantou na minha vida novamente, foi lá e ceifou a vida do meu irmão Jó. Quando mataram Jó, Deus me mostrou em sonho. Jó vinha assim, eu começava a pegar uma Bíblia, a palavra de Deus, eu lendo na passagem de Ageu, que Deus diz: Zorobabel, coragem, Zorobabel, eu estou com você. Quando eu li esse versículo, as lágrimas desciam. Num dia de domingo, 10h30 mais ou menos, eu falei: meu Deus, o que é isso que está fazendo comigo? Eu ajoelhei, falei: Senhor, o que está acontecendo? Me dá força, eu não sei o que é, me dê força. Meu querido, 11h30, chegou o agente e disse: Vanderlino, oi, mataram o teu irmão agora no bairro. Ele nem me preparou, meu amado. Mataram o teu irmão assim, ligaram aqui agora. Eu falei: é mentira. Ele: fala com sua mulher aqui agora. Eu liguei para minha mulher, não falei, minha mulher estava chorando. Eu caí em lágrimas naquele momento, meu querido. Eu caí em lágrimas, uma dor que eu nunca senti na minha vida. Eu caí em lágrimas e Deus colocou na minha boca só palavra de louvor, mandou eu cantar aquela música que nós conhecemos: renova-me, Senhor, já não quero ser mais igual, põe em mim o teu coração. E naquele momento eu comecei a louvar esse hino, e Deus colocou em seguida, a cadeia todinha parou, e Deus colocou para mim orar
para repreender o mal. Deus mandou eu orar para perdoar a pessoa que matou meu irmão e para clamar justiça. E assim eu fiz. Eu fiz como Deus me ensinou. Queridos, eu sei que eu passei ali um bom tempo, 3 dias. Eu vim para o velório do meu irmão. Deus mandou eu vir para o velório ainda. Eu falei, não, não vou não, meu irmão já dorme. Mas eu vou para confortar minha senhora mãe e os meus irmãos e os meus amigos e amigas. Chegando lá no velório, na saída do complexo, o tenente falou, Vanderlino, eu tenho que lhe algemar. Eu falei, senhor tenente, pode algemar, que é o dever do senhor. Está algemando a minha carne, mas o meu espírito está livre em Cristo Jesus. E naquele momento ele me algemou, eu vim para aqui. Na saída da viatura, ele já tirou minha algema. E aí eu comecei, quando eu sentei no quintal, melhor, na cozinha da minha casa, a casa encheu com mais de 1000 pessoas, mas passava direto pelo caixão. As pessoas vinham com sede e fome para ouvir o que eu ia dizer. E na hora que vinha para ouvir, Deus mandou eu pregar o velório quase todo, até a tardezinha, meus amados. E me deu força, que minha mãe nem sabia, estava viajando. Quando ela chegou, ela caiu em cima do caixão e me abraçou, e Deus mandou eu orar por ela naquela hora para confortá-la. E graças a Deus ela ficou confortada naquele momento. E eu deixei minha missão ali e falei, e meu irmão disse, vou me vingar. Eu falei, não se vingue, porque a vingança pertence ao Senhor. Eu lembrei do versículo que Deus me deu em Romanos 12:19. E aí meu irmão chorou, me abraçou. E eu vim embora, falei, eu não preciso enterrar, eu fiz minha parte, eu vim confortar vocês em nome de Jesus e agora estou indo. Me mandei chorando em lágrimas, fiquei 3 dias sem poder pregar o evangelho, que eu estava fraco, eu estava sentindo aquela angústia, aquela dor. E Deus me disse, eu orei a Deus, Deus levanta meu servo, ora. Eu pedi força a Deus e na quinta-feira eu já amanheci fortificado e comecei a pregar o nome do meu irmão. Mas o meu irmão, meu querido, passou por isso porque ele quis, porque Deus queria salvar. Porque na terça-feira, na semana que mataram meu irmão, na terça-feira eu falei com meu irmão, meu querido irmão, Deus manda te dizer que te livrou a tua esposa e a tua filha da cama de cirurgia. Deus também te livrou dessa bala que pegou no teu peito e quase te mata. Agora ele te pede que tu reconheça este amor, este zelo. Vai para a igreja com minha mulher na quarta-feira e se arrepende dos pecados e se entrega a Jesus. Ele olhou assim, tá bom, irmão, tá bom. Mas aí passou quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado ele sentou na cama, se despediu. Eu amo meu irmão, eu amo minha mãe, amo minha mulher, meus filhos. Não dormiu o sábado todo, segundo informações. No domingo de manhã, que ele foi para o bar, eu disse a ele, irmão, Deus disse para tu não fazer farra e nem bebedeira, porque Deus disse que detesta isso. Ele, tá bom, mas ele foi em seguida para o bar no domingo, e naquele domingo, abre o som do meu carro, que ele começa a tomar a cervejinha dele, morreu com 10 tiros, pelo rosto e pela cara, assim como Deus mandou eu profetizar em nome de Jesus, assim se cumpriu. Louvado seja o Senhor Deus de Israel, porque Deus sabe todas as coisas. Eu sei que foi passando aquela dor de mim. Eu falei, meu Deus, e agora, Senhor? Ele foi me dando força, continuou me usando, mas o diabo não quietou por aí, meus queridos. Quando ele viu que Deus estava me usando em muitas almas, mesmo depois da pancada que o diabo fez na minha família, a destruição que ele fez na minha família, levando meu irmão, e ele viu que eu não cedi. Os próprios colegas lá me ofereceu fuga. Vanderlino, eu te dou fuga hoje, você quer? Eu vou te pegar 11 horas. Eu falei, não, abençoado, eu sou um servo de Deus e só saio quando Deus abrir as portas da cadeia. Ele, você está maluco, rapaz? Veio aqui fora, contou para meu irmão, seu irmão está doido, só fala da Bíblia, está doido. Meu querido, eu digo, eu estou doido. E estou doido ainda. E quero continuar doido eternamente. Mas doido para o meu Senhor Jesus Cristo. Amados, eu sei que o diabo não quietou. O que foi que ele fez agora nesse momento? Depois que ia muitas almas, se convertia, saía da cadeia, um ia para o presídio, outro ia para casa e voltava batizado. Irmão, já estou batizado. Eu falei, tá onde? Congrego em tal igreja, irmão. Eu falei, continue obedecendo a palavra de Deus. Cuidado com as placas, obedeça a palavra de Deus, porque Deus, Ele me converteu para me obedecer a sua palavra. A placa tampouco me importa, porque Deus
é Ele que guia a gente. Agora, nós precisamos de uma igreja para congregar. Para congregar. Então, peça a direção de Deus para congregar. E aí, meus queridos, eu já tinha decidido ir para a igreja adventista do sétimo dia. Irmão, como é que você apareceu na adventista do sétimo dia? Eu, em sonho, eu pedi a Deus, em sonho ele me apareceu mais uma vez, me revelou em sonho. Eu pedi a ele: Senhor, tu que me converteste, então me diga agora onde é Espírito Santo. Qual é a igreja que eu vou congregar? E ele me disse, em um sonho, eu estava dentro dessa igreja que agora eu vos falo. Eu estava sentado, dando meu testemunho ao pastor, e entrava minha esposa e falava: o que é que se faz aqui na minha igreja? Eu falei: eu estou aqui porque Deus me mandou. Amém, amado? Então, glória a Deus, eu estou aqui hoje, não estou respeitando placa de igreja nenhuma, mas eu estou aqui hoje porque Deus mandou. Muitas vezes as pessoas conhecem o evangelho, a pessoa prega para ela, mas a pessoa não chega. Já que você agora é submisso a Deus, você deveria, já que Ele te converteu, assim que você conheceu o evangelho, não foi Ele que te converteu? Então ajoelhe e peça: Senhor, me revela onde é a casa que eu vou congregar para que guarde todos os teus mandamentos da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz: ai dos filhos rebeldes, que toma conselho, mas não de mim, que se cobre de uma cobertura, mas não do meu espírito, assim amontoa pecado sobre pecado. Ele me deu essa passagem em Isaías 31, irmão. Isaías 31. Eu falei: é verdade, eu tenho que pedir a Deus. E aí, quando eu pedi a Deus, Ele me mostrou. Eu não estou aqui hoje, não foi por causa da minha mulher, por causa do meu pai, por causa do meu amigo Ranael e outros. Eu estou aqui hoje porque o Espírito Santo, o Deus vivo e verdadeiro, mandou estar aqui hoje. Aqueles que não é Tomé, creia. E se for Tomé, se converte, porque foi aqui que Deus mandou eu vir. Eu sei, meus queridos, que aí também eu consultei a Deus, tudo no complexo. Senhor, o teu sábado é para guardar? Porque na Paulinter, eu estudei na Paulinter, Senhor, era para guardar. Apareceu alguns irmãos, disse que não era. E aqui agora, Senhor, eu estou aqui agora, o Senhor me deu um sinal. Na Paulinter, o Senhor me deu um sinal. E eu pedi um sinal ao Senhor, para que ele esquentasse. Se era para guardar o sábado dele, eu pedi, me deu um sinal. Gideão pediu um sinal.